Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa análise fascinante. A história de como um grupo muito específico, uma elite cultural, acabou definindo o que era e o que não era cultura no Brasil por mais de 60 anos. E mais importante, vamos tentar entender por que, segundo essa análise, todo esse poder, toda essa influência pode estar chegando ao fim. Para a gente começar, olha só essa frase da nossa fonte. O apartamento na Zona Sul se tornou o laboratório onde o Brasil ideal era desenhado. É uma imagem forte, né? Ela resume bem a tese central. A ideia de que um grupo pequeno, num lugar muito específico e restrito, estava, na prática, desenhando a identidade de um país inteiro. Esse é o nosso ponto de partida. E aqui está o nosso mapa para essa análise. A gente começa com o nascimento do mito, para entender a faísca que iniciou tudo. Depois, a gente vê como esse grupo ganhou poder nas sombras, curiosamente durante o regime militar. Em seguida, vamos entender a infraestrutura da influência. Sabe, a máquina que sustentava tudo isso, incluindo a máquina de subsídios. E aí a gente chega no momento atual, um sistema em crise para entender por que essa estrutura toda parece estar ruindo. Vamos lá. Primeiro ponto, o nascimento do mito. Toda grande narrativa começa com uma ideia muito poderosa. E no caso dessa elite cultural, a fonte que a gente analisa diz que tudo começou com uma visão de paraíso que vinha lá do Caribe, a ideia de Cuba como um Éden ideológico. E é aqui que a análise fica profunda. Para essa geração de intelectuais e artistas, Cuba não era só um país, sabe? Era a prova de que a utopia era real, palpável, um Éden ideológico. Isso ia muito além da política. Era quase como uma bússola moral, um norte que guiava tudo, inclusive a produção artística. Agora, dá uma olhada nessa linha do tempo. É aqui que está o grande paradoxo. O regime militar de 64, que era, claro, o inimigo político desse grupo, acabou se tornando, sem querer, o seu maior aliado cultural. Mas como assim? Simples. Ao perseguir e censurar, o regime transformou esses artistas em mártires, em heróis da resistência. A oposição virou um selo de autenticidade, a credencial mais valiosa que alguém podia ter naquela época. O que nos joga direto na nossa segunda sessão, poder nas sombras. Fica a pergunta, né? Como é que um grupo de oposição ao governo conseguiu não apenas sobreviver, mas dominar a cena cultural do país justamente durante aquele período? E a resposta, segundo a análise, está aqui, nesse conceito de santificação. Ser perseguido, ser exilado, ser censurado, em vez de destruir a carreira desses artistas, isso os elevou a um status quase sagrado. Ser do contra virou uma grife, a prova de coragem e relevância. E quem dava esse selo? Ironicamente, o próprio regime. Só que o controle não vinha só de cima, do regime. A análise mostra que se formou uma patrulha interna muito poderosa. O tribunal não era o do Estado, era dos próprios colegas. A arma era o ostracismo, o que hoje a gente talvez chamasse de cancelamento. E o grande pecado não era fazer uma arte ruim, era não ser da tribo, não seguir a cartilha ideológica do grupo. Tá, mas como essa hegemonia ficou tão forte, tão sólida? Isso nos leva à terceira parte, a infraestrutura da influência. A fonte argumenta que não foi algo espontâneo. Foi um sistema, uma máquina bem organizada que ia dos saraus nos apartamentos do Leblon até a novela das 8 na TV. E aqui a gente vê o fluxo dessa máquina. Pensa nisso como se fosse um grande filtro. Uma ideia nascia ali nos saraus da elite. Era a concepção. Depois, ela ganhava o selo de aprovação de críticos e acadêmicos, a validação. Em seguida, era distribuída pela grande mídia e, por fim, financiada pelo Estado ou por mecenas. O que chegava na ponta para todo mundo? Um Brasil oficial, cuidadosamente selecionado. E para quem acha que cultura do cancelamento é coisa de hoje, a análise diz que não é bem assim. Olha essa comparação. Lá nos anos 70, o método era o silêncio. A pessoa simplesmente sumia dos jornais dos programas de TV. Era uma morte civil silenciosa. Hoje, o método é o barulho, é a destruição da reputação nas redes sociais, bem pública. A ferramenta mudou, mas, segundo a fonte, o objetivo continua o mesmo, tirar do jogo quem pensa diferente. Bom, mas uma máquina desse tamanho precisa de combustível. E o combustível, claro, é dinheiro. Isso nos leva à nossa quarta sessão, a máquina de subsídios. Aqui, a análise se concentra em como o dinheiro do Estado se tornou a espinha dorsal de todo esse sistema. E a Lei Rouanet, segundo a fonte, mudou o jogo completamente. Pensa só,
O artista já não precisava, em primeiro lugar, agradar o público que paga o ingresso. Ele precisava agradar o comitê que aprova o projeto dele. O cliente principal deixou de ser o povo e passou a ser o burocrata. O sucesso virou mais uma questão de ter as conexões certas do que necessariamente ter a melhor proposta artística. A fonte resume essa ideia com uma metáfora que é, olha, devastadora. A Lei Rouanet funciona como um pulmão de aço para um mito que já morreu. A imagem é muito forte, né? É a de um corpo cultural que já não consegue respirar sozinho, mantido vivo artificialmente por uma máquina financiada com dinheiro público. E isso tudo nos traz ao capítulo final, um sistema em crise. Por décadas, essa máquina parecia perfeita, inabalável. Mas, segundo a análise, a chegada da internet foi um verdadeiro terremoto, que está fazendo toda essa estrutura balançar. É o que a fonte chama de ocaso, o pôr do sol dessa era. E a reação a esse declínio? A fonte define como o pânico de status. Imagina que por 60 anos só um grupo tinha um microfone. De repente, com a internet, todo mundo tem um. O pânico vem daí, da perda do monopólio de contar a história. E quando não se consegue mais controlar o que as pessoas dizem, a tática é dizer que essas novas vozes, essa nova realidade, são perigosas, ou simplesmente não são cultura de verdade. E a análise termina com esta tabela, que é talvez a sua comparação mais explosiva. De um lado, o modelo que seria democrático, onde o público é quem julga e o dinheiro vem do mercado. Do outro, o modelo de controle. E a conclusão da fonte é bem chocante. Para ela, não importa se a ideologia é de esquerda ou de direita. Um sistema cultural que depende do dinheiro e do controle do Estado, onde uma elite diz o que é bom e o público é só uma massa a ser educada, se parece estruturalmente com um modelo dirigista. E assim, a gente termina com a pergunta de $1 milhão que essa análise deixa no ar. Um modelo de cultura controlada, em que uma elite usa o dinheiro do Estado para promover uma única visão de mundo, é, na sua essência, autoritário? É uma questão que vai muito além da política do Brasil. Ela nos força a pensar nessa relação tão delicada entre arte, dinheiro e poder. Afinal, quem deve decidir o que é cultura? O artista, o público ou quem assina o cheque? A resposta, talvez, defina o futuro.